Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Alcântara e trabalho uns bons anos terrestres com o sistema Proteus. E hoje eu quero falar especificamente sobre o configurador de tributos. Pessoal, pelo menos assim, eu tenho visto, o pessoal tem muita dúvida. Não adianta tentar decorar cadastro, onde que cadastra e tal. E a primeira coisa que eu acho que você precisa é entender a lógica. E é isso que eu quero mostrar hoje para vocês. Bora entender isso aí? Então, pessoal, o Proteus mudou, tá? Então, para quem está acostumado com o TES, os cadastros normais, algumas coisas mudaram. Então, agora você precisa entender como os impostos funcionam dentro do sistema e entender a lógica do configurador de tributos. Se você não entender a lógica do configurador de tributos, ficar só decorando o cadastro vai ser mais difícil, tá? Claro, se você souber os cadastros que você vai precisar também, você consegue fazer algumas coisas, mas vai ficar muito mais fácil você entender a lógica do sistema. E é isso que eu quero tentar mostrar para vocês hoje. Bom, primeiro vamos entender o modelo antigo, tá? Então, antigamente, as regras elas ficavam espalhadas dentro do sistema, tá? Então, eu tinha o grande motor, a grande quantidade de informação ficava no TES, então ela fazia a principal parte. E aí, até o slide está comentando aí, a gente tinha um zilhão de campos, uma infinidade de campos, infinidade não, mas tinha uma quantidade gigante de campos, para outra quantidade enorme de regras. Às vezes você tinha que casar dois campos para poder ter um resultado esperado. Dois, três campos para ter um resultado esperado. Hoje não. Hoje está tudo no configurador de uma forma, na minha concepção, se você entender a lógica, que foi o que eu disse, mais fácil de trabalhar. E aí você tinha informações no produto, como por exemplo NCM, a origem dos produtos, alíquotas de IPI, por exemplo, e outras informações. E você tinha coisa no cliente e ainda tinha exceção fiscal para quando você não conseguia reunir tudo isso e aí você tinha que jogar isso nas regras de exceção fiscal. Bom, consequentemente, você tinha tudo fragmentado. Então, você tinha alguma coisa no TES, alguma coisa no produto, nos clientes e na exceção. E ainda tinha, por exemplo, as retenções que ficam no financeiro. Então, você tem mais um lugar para você, dependendo da situação, para você olhar. Então, como diz o slide, e como vê a imagem aqui, era tudo muito fragmentado. E é interessante porque até hoje tem gente que, apesar de trabalhar no fiscal, conhecer, não entende todas essas regras. Aliás, eu acho que até a gente que trabalha no sistema, às vezes não consegue lembrar de tudo, ou não consegue, ou não sabe mesmo, né, onde está tudo. Então tem que ficar caçando manual, tal. É trabalhoso, tá? Mas eu acho que ficou mais fácil. E aí é onde entra uma coisa importante, é a mudança de paradigma, né? Ou seja, a gente tem que esquecer o que a gente aprendeu. É complicado, mas a gente tem que esquecer o que a gente aprendeu e pensar de uma outra forma diferente. É o que eu sempre falo, o mundo está girando e está evoluindo. Então, o Proteus não deixa de ser diferente, ele está evoluindo também e você tem que esquecer algumas coisas que funcionam. É uma frase, eu vou dizer até que é irritante até de, às vezes, alguns olhos. Ah, mas sempre funcionou assim. Então, sempre funcionou assim, mas é o que eu falo, o mundo está girando, está evoluindo, está criando coisas novas. E a gente ainda, no caso, o Brasil, a gente tem os nossos governantes que cada hora imaginam uma situação diferente para N coisas. Então, hoje, o modelo antigo, aquilo que eu falei, né? Tinha os T's, produtos, tal, um monte de lugares onde você podia ter essa informação. E hoje a gente vai ter também o T's, produto, cliente, mas de uma forma diferente. E aí você tem que pensar para você ter a saída de tributo. O sistema já não está pensando para você, ele está calculando para você, que é uma coisa um pouquinho diferente. Antigamente o pessoal, antigamente não, ainda tem até hoje, o pessoal quer que aperte um botão e saia a resposta. Mas às vezes não é assim. Às vezes você tem que pensar para poder ter o resultado. Antigamente o sistema tinha a regra no programa. Hoje nem tanto assim. Agora você tem a sua regra, cada empresa tem a sua regra, cada legislação tem a sua regra. E você precisa colocar essas regras todas no configurador de tributo. Então a lógica mudou. O sistema executa o que o usuário quer calcular, o que a empresa precisa calcular e não mais o que o sistema calcula. E qual que é essa nova lógica, então? Já que a gente tem uma nova lógica, qual que é ela? Então, ó, como vocês podem ver aí, a gente tem, vou até aproveitar o mouse,
O primeiro passo aqui que você tem é o que calcular. Então, o que eu vou calcular? Eu vou calcular o imposto, independente de qual que é, seja ele qual for, ICMS, IPI, PIS, COFINS, abobrinha, CBS, IBS. E aí, para dizer o que eu vou calcular, o que eu preciso para um cálculo de imposto? Eu basicamente preciso da base de cálculo, da alíquota, e qual vai ser essa regra de alíquota, e a regra de escrituração, onde que eu vou escriturar isso. Pessoal, isso aqui é o básico, tá? Tem outras coisas, tem margem de não sei das quantas, margem de contribuição, não sei o que em pauta, não sei o que. Aí entra nos cadastros, tá? Vai no detalhe. Mas a lógica está aqui dentro. E ele vai estar dentro de um desses cadastros. Pode estar no cadastro de NCM, pode estar em vários lugares. Aí realmente entra na parte de cadastro e é onde a gente tem que conhecer o sistema. Vamos pegar pela lógica, tá? Então a minha lógica é, eu preciso saber o que eu quero calcular. Qual vai ser minha base de cálculo, qual vai ser minha alíquota e qual vai ser minha regra de escrituração. Pensado isso, eu preciso saber quando que eu vou calcular isso. Quando eu tiver o perfil exato, o perfil certo de produto, o perfil de operação certa, o participante certo, seja ele cliente fornecedor, e qual vai ser a minha origem e destino. Vai sair de São Paulo para Minas, de Minas para Pernambuco, Amazonas, vai para a Zona Franca, enfim. Ou seja, que produto, que perfil de operação, ou seja, que CFOP, se é serviço, se é CFOP de remessa, se é CFOP de compra, se é de venda, quem vai ser o participante e qual vai ser a origem do destino. Casado essas 4 informações, eu starto o meu tributo. Startando o tributo, eu falo, tá, e aí, como é que eu calculo? Eu já defini a regra. Então, eu defini como que eu quero calcular e quando que eu vou calcular. Combinou os dois, eu tenho tributo gerado no sistema. É isso. Basicamente é isso. Claro, aí tem os cadastros, como eu já disse agora há pouquinho. Você tem pauta, você tem substituição tributária, aí você vai ter as regras gerais aí, as exceções, enfim. Mas eu preciso saber qual que é a minha base, qual que é a minha alíquota e como que eu vou escriturar isso. Sabendo esses 3, eu sei o que eu vou calcular. Então, calcular ICMS, IPI, PIS, COFINS, CBS, qualquer coisa. E no segundo passo, eu tenho que saber quando que eu vou usar essa regra. Então, eu criei toda a minha regra de imposto, e aí quando que eu vou fazer? Quando eu tiver o produto certo, a operação certa, o participante certo e o destino, origem e destino certo. Casou esses 4, eu starto o cálculo e gero o tributo. A lógica é essa. Não tem muito mais do que isso. Mais do que isso é os cadastros que eu acabei de comentar. Legal. Então aqui eu tenho a teoria. E na prática, onde é que é isso? Basicamente são 2 telas, tá? Tirando os cadastros, que a gente não está comentando aqui. Então, ó, eu tenho nessa primeira tela, se vocês virem aqui, é a tela do configurador de tributos. Então, o que eu vou calcular? Aqui estão as regras. Então, é aquilo que estava no slide anterior. A regra da base de cálculo, a regra de alíquota, a regra de escrituração. Esses 3 eu junto na regra de cálculo. Beleza, então eu sei o que calcular. Quando eu calcular? Quando eu tiver o meu perfil certo de produto, meu perfil de operação, meu perfil de participante e meu perfil de origem e destino. Um exemplo. Então, eu tenho um produto de revenda para consumidor final. Então, qual que é o perfil do produto? É o tipo produto de revenda, grupo de revenda aí depende do cadastro de cada um. Então, o grupinho de revendas, eu tenho um grupo de produtos. A operação, revenda 5102, venda comum, tá bom? Perfil de participante, clientes com consumidor final. Então, eu posso criar um perfil de participante que tenha só os clientes com consumidor final. Então, eu tenho meu produto de revenda, eu criei um perfil para produto de revenda, criei uma operação de revenda 5102 e perfil de participantes são todos os consumidores finais e a origem e destino pode ser, por exemplo, eu estou em São Paulo para todos os estados. Não, eu tenho uma regra de um imposto que só funciona para Minas. Então, saída de Minas para todos os outros estados, ou de São Paulo para Minas, sei lá, aí a operação de cada um. Mas definidos os 4 perfis, criei os 4 perfis, é quando eu vou startar o meu cálculo de imposto. E é isso, basicamente é isso, gente. Então, é o que eu vou calcular e quando que eu vou calcular. Sabendo montar o quando e o que, o meu tributo é gerado. Claro,
Vai aparecer situações que talvez eu corra o risco de ter duplicado. Eu posso ter regras conflitantes, mas aí é outra história. Se você entender a lógica, a hora que você entender, putz, gerou duas vezes o ICMS, sei lá. Ah, eu tô com um perfil errado aqui. Ah, eu coloquei CFOP demais no perfil de operação ali. Então eu vou ter que tirar de uma das operações, eu vou ter que tirar e casar certinho o que vai acontecer. Então cada situação tem sua regra. Outra coisa, quem que sabe essas regras? Normalmente o pessoal que trabalha no fiscal. Ele sabe quando que é remessa. É só com CFLPs específicos lá, 5949, 6949, 5911, acho. Enfim, tem os CFLPs de cada operação. Então, não tem muito por que eu duplicar a operação, só se eu estou pensando de forma errada. E aí eu não vou conseguir casar o quando calcular. Então eu preciso entender, ó, esse tipo de imposto que eu já defini que vai ser calculado, ele só funciona com essa e essa situação. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa é a lógica do configurador de tributos. E qual a relação com a reforma tributária? Porque o configurador de tributos, uma coisa importante, ele não nasceu por causa da reforma, mas a reforma forçou o uso do configurador de tributos. CBS e IBS, que são as novas taxas aí, os novos impostos, os novos tributos, né? Às vezes falar imposto, o pessoal não gosta muito. E ele só funciona no configurador de tributos. Ele não funciona no TES. Então não adianta querer funcionar. Então, já que funciona para o CBS e IBS, vamos partir para todos, né? Porque em alguma versão aí um pouquinho mais para frente, eu não tenho muita certeza se na 25 ou na 26, o T já não vai ter mais função. E sem falar que a gente vai ter um tempo de convivência entre os dois impostos, a reforma e os nossos antigos impostos. É interessante entender como funciona o configurador de tributos para você poder aplicar no seu dia a dia. E por que é interessante ter o configurador de tributos e não mais o texto? Porque a atualização é contínua. Então, toda hora está surgindo uma regra nova, tanto do Proteus. O Proteus vai achando falhas na lógica deles lá interna, e eles vão corrigindo, eles vão aumentando as validações, e o governo vai lançando coisa nova. Então, o governo lança coisa nova, eu preciso de uma atualização. Então, eu tenho que manter atualizado o meu sistema. Bom, aqui eu dei uma antecipada no slide anterior, mas é porque manter o Proteus atualizado, justamente pelo que eu acabei de dizer. Tanto o Proteus recebe atualizações, correções, validações novas, quanto o governo cria coisas novas. Ele melhora as regras. Por exemplo, o ISS sobre locação ainda não foi definido. Então, não tem nem regra dentro do sistema como funciona, assim como o governo ainda não lançou definitivamente como vai funcionar isso. Ainda não tem 100% de certeza. Então, o governo está mudando, o Proteus está mudando e eu tenho que manter atualizado. Quanto mais atualizado eu manter, melhor para o meu dia a dia. Bom, e aí resumindo tudo, quem entender a lógica domina o sistema, vai entender como funciona. Decorar cadastro não vai adiantar. Eu sei onde cadastrar, mas eu não sei como cadastrar. Depois, o que acontece? Eu faço milhares de cadastros e depois eu tenho que juntar tudo isso do tributo final. Então eu tenho que dizer como que aquilo vai ser gerado. Então eu tenho que fazer as regras e fazer os perfis. Casando os dois, meu tributo é gerado. Se eu não entender como isso funciona, assim, tudo bem, eu posso até fazer cadastro, mas corre o risco de eu fazer muito cadastro sem necessidade, ou fazer cadastro de menos, acabando duplicando as coisas. E é isso que eu queria passar hoje. E aqui, pessoal, inscreva-se, curta, compartilhe. Ah, essa apresentação e mais outros documentos, outras e-book, tem algumas coisas lá no nosso site, e aí você tem um link aí de recompensa que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então esses links estão todos na descrição. Um abraço a todos e obrigado pela atenção. Valeu, gente!